Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangá ao Quadrado. Judeu Ateu, estamos aqui novamente para mais um Mangá em Quadrado, o seu podcast semanal sobre mangás. O meu podcast semanal sobre mangás. É, exatamente, o seu mesmo. Dessa vez a gente vai pegar um tema que parece ser meio vago e também parece meio complicado de falar sem soltar algum spoiler. Mas como a gente costuma falar mais sobre a coisa, sobre o tema e menos sobre exemplos, então talvez a gente consiga falar sobre morte. Porque a morte, ela faz parte de qualquer narrativa, né? Qualquer narrativa pode possuir uma morte como um elemento de sua história. Uhum. E qual é o papel dela na história, né? Qual é a utilidade da morte? Vamos discutir. Como sempre, a gente vai extrair leite de uma pedra aqui. Ok. Bom, primeiramente, Judeu, por que falar sobre a morte? Por que você acha que a gente deveria discutir esse tema aqui? É engraçado você perguntar isso. Eu acho porque é um tema muito utilizado nas mídias em geral. Nas obras de ficção, qualquer mídia. Parece que é um tema que ocorre muito em qualquer temática, né? Uhum. É engraçado isso, eu fiquei parando pra pensar, por que será? Eu fiquei pensando aqui em mangás e tal, parece que a maioria dos mangás que eu conheço, não vou falar a maioria, mas muitos dos mangás que eu conheço envolve alguma temática que envolve a morte, tem alguma construção que envolve morte, ou alguma coisa do tipo. Eu fiquei pensando aqui no por que será isso? Por que será que é uma temática tão comum nas mídias? Eu acho que é porque é uma temática tão incomum no nosso dia a dia, né? A gente nunca fica falando sobre a morte, né? Parece que é tipo um tabu social, né? Um pouco, mas eu acho que é mais... O tema é mais recorrente, principalmente porque a morte é a única coisa que a gente tem de certo na nossa vida, né? É a única coisa que todos nós compartilhamos. Todo mundo que está vivo vai morrer. E todo mundo que está vivo já viu alguém morrendo, né? Não necessariamente viu o ato da morte, mas teve uma morte ao longo de sua vida, de algum conhecido, algum parente, alguma pessoa muito próxima, ou mesmo alguma pessoa distante. E mesmo que não, é algo que corrói cada um de nós por dentro todo dia, né? Todo dia você sabe que você vai morrer. A ciência de que a morte virá é um outro tema recorrente, né? Na verdade, tudo que envolve a morte de uma forma geral pode ser abordado numa história, né? Vários tipos de coisas. Desde a visão do autor sobre a morte, né? Sobre o processo da morte, sobre o que isso causa nos personagens que ele está tentando tratar, ou mesmo a visão do próprio autor sobre o luto dele na perda de alguém, como, por exemplo, sei lá, o autor de Game Pass Descalço. A forma dele retratar é uma forma dele retratar o luto dele, né? A morte dos parentes que morrem logo no começo do mangá. Mas também acho que até Game talvez tenha um pouco daquilo que eu falei, que eu pensei que parece que a gente nunca fala sobre a morte no nosso dia a dia, e aí, às vezes o autor também nunca se sentiu muito bem em falar com isso com ninguém e tudo mais, e por isso que ele criou a obra. Não sei, não tô falando que é por isso que ele criou a obra, mas talvez foi algo que motivou ele a criar uma mangá pra poder falar sobre a morte sem nenhum tabu prendendo ele, né? Não, com certeza. É uma forma de você... É um tema como qualquer outro, né? Às vezes a gente vê um mangá que é uma visão de um romance por um autor, né? O autor, a gente vê qual é a visão que o autor tem sobre o que é um romance, ou o que é a chegada à idade, né? O coming of age, o que é a vida escolar, o que é um clube de esporte e a morte, né? O que é a morte, como lidamos com ela, como personagens lidam com ela. É uma temática que é recorrente. Eu acho que a gente pode ficar horas citando aqui mangá que usa a morte de alguma forma. Mas eu acho que existe também a gente tá falando até agora sobre esses mangás que são o tema da morte, né? Mas a morte em si também é uma ferramenta narrativa, né? Que às vezes não é o foco da obra, mas é utilizado como uma ferramenta para poder utilizar-se para diversas coisas, né?
Às vezes eu sinto até que é uma ferramenta um pouco barata, sabe, de usar. Eu não quero falar assim, porque a maioria dos mangás que tem mortes de verdade é sempre algo chocante, né? Mas às vezes parece que vou matar esse personagem aqui pra que esse aqui aprenda tal coisa, né? Uhum. É engraçado, acho que a morte como ferramenta é usada talvez quase levianamente, tá certo essa palavra? Acho que sim. Tá. E muitas vezes talvez é usada sem uma justificativa justa, né? A morte não pode simplesmente vir como ferramenta, né? Tem que vir justificada também. Sim, sim. Caso só de exceção desse tipo de história é a história de policial, né? Estilão CSI, detetive. A morte ela só tem um papel como motivador de um mistério. Mas em outros tipos de narrativa, a morte ela tem que ter um papel ali, né? Porque o que é a história, né? O que é uma história que a gente acompanha num mangá, num filme, qualquer mídia? É um trecho específico, arbitrário da vida de uma pessoa, que o autor escolheu, de uma pessoa, de um conjunto de pessoas ou de um determinado acontecimento. É um trecho específico. A gente não vê o que veio antes, a gente não vê o que vem depois. Então a gente não vê todos os personagens morrendo, sabe? Porque todos vão morrer. Você está vivo, um dia você vai morrer. A não ser que seja imortal, mas isso aí são dos 500. Mas todos vão morrer. Só que a gente não precisa chegar até ver a morte, porque não faz parte do ciclo da história, né? A gente vê até a morte do personagem, normalmente, né? Salvo algumas exceções. A maioria das histórias que eu penso, a gente não chega até a morte do personagem, né? Não. A não ser que você... Aí, justamente, quando a morte está inserida dentro da história, ela tem que ter um motivo. Porque a gente está pegando um trecho arbitrário, e se esse trecho arbitrário mostra uma morte, a morte tem que ter uma função. Tudo que tem na história tem que ter uma função, né? Por isso que esse negócio que falou de morte leviana, a gente tem que pensar... É uma coisa complicada, né? De você analisar qual é o impacto da morte nos personagens, na narrativa, de importância pro enredo, né? Saber se aquilo tem uma justificativa ou não, né? Eu acho que eu nunca fiz essa análise de verdade. Eu falei, mas acho que eu nunca parei e pensei pra mim mesmo, acho que esse autor só tá matando esse personagem pra poder evoluir esse aqui, sabe? E não é uma coisa errada, né? Não. Na verdade, acho que eu já pensei, mas eu pensei pra bem, que nem acho que Hoshino Samidare tem muito disso, né? Mas aí que tá, é uma coisa que eu tava pensando, né? A gente vai tentar citar a morte sem falar o quê, e aí quem conhece sabe, quem não conhece não vai pegar. O que acontece em Hoshino Samidare, que você citou? Há uma morte. Na verdade há mais de uma, mas há uma morte significativa. Sim, a primeira. A primeira morte significativa do mangá. O que acontece? Essa morte ela tem o papel de desenvolver o personagem principal, mas ela não é só isso, né? Quem lê o mangá sabe que há todo um impacto causado pela morte do personagem. Né, é tratado de uma forma muito mais crível, sabe? Desde do luto, desde todas as pessoas que ele deixou pra trás, o impacto que ele teve em várias outras pessoas e no mundo de uma forma geral, né? E na própria narrativa do mangá, quando eu paro pra pensar, porque é tão surpreendente, né? Que aquele personagem morra justo naquele momento, justo com aquele inimigo, né? E é uma surpresa mesmo. E aí você vê que a obra é uma obra séria, tipo, as coisas... A porra tá rolando solta, sabe? Pode acontecer qualquer coisa. Aí dá muita credibilidade pro mangá dali pra frente, né? Eu acho, pelo menos. Esse caso específico de hoje no Samidare é o tal do trope do leão do sacrifício. Né? Que é um personagem cuja morte serve pra mudar tudo na história, né? Que serve, não necessariamente para mudar tudo, mas cuja morte causa um grande impacto e normalmente é um personagem de grande relevância, né? Ao contrário do Cordeiro do Sacrifício, que é mais um figurantezinho, é tipo aquela menininha do segundo capítulo de Full Metal Alchemist, sabe? Tá. Que funde lá com o cachorro. Isso não é spoiler porque é segundo capítulo. Não. Mas a morte dela, ela tem um papel na história, tem um impacto, mas é menor, né? Tipo, ela não é uma personagem que a gente chegou a se importar. Acabou de ser introduzido na história e tudo mais. Exatamente. Então essa é a pequena diferença entre os dois. Mas aí que tá, aí voltando ao Leão do Sacrifício, você falou a gente falou agora do caso do Hoshino Samidare, que teve um grande impacto. Sabe uma morte que eu acho que foi mal utilizada como ferramenta de roteiro? Que foi usada unicamente pra isso de vamos evoluir esse personagem e tipo, todo o resto não importa o impacto da morte? One Piece teve uma morte pré-guerra, pré-guerra não, né? Durante a guerra, pré-time skip, teve duas mortes ali, né?
Uma teve um papel um pouco maior, né? Que é um divisor de águas, diz você. Divisor de águas. E outra morte serve apenas para um personagem. A morte desse personagem não serviu para mais nada. Serve apenas para um personagem. Eu acho que eu sempre desgostei dessa morte, nunca achei muito impactante, mas que só agora que você me fez realizar o porquê disso, porque só serviu para aquilo, né? O personagem nunca antes tinha alguma importância, nunca serviu para nada, só servia para algumas coisinhas aqui e ali que aparecia bem de vez em quando. E morreu pra evoluir o personagem, pra mais nada, né? Realmente. Só isso. E esse é o problema da morte, né? O complicado de você utilizar a morte como uma ferramenta. Porque se acontece isso, fica feio. A gente não consegue gostar da utilização daquela morte, justamente porque a gente já tem essa sensação de ser uma coisa meio rasa, talvez a gente não consiga levar para palavras, mas pensando bem, é justamente isso, né? Quando alguém morre, porra, cara, muda um monte de coisa, sabe? Mesmo a mais insignificante das pessoas, muda um monte de coisa, sabe? Sim. Pelo menos alguma outra pessoa é afetada, não pode ser só uma, não é possível. Eu acho que em caso de One Piece, o autor até tentou fazer parecer, mas tava tão na cara, né? Principalmente o resultado pós-morte daquele personagem, né? Ficou tão claro que não serviu pra nada. E o personagem também nem mudou tanto assim, pra falar a verdade, né? Não, teve tipo um pequeno arco dramático e depois voltou a ser o que ele era. Normal, né? Bem engraçado mesmo. É bem complicado isso, né? Uma coisa que eu pensei, mas que dá pra gente matar rápido eu pensei se a forma com que o Japão e os japoneses lidam com a morte impossibilita de alguma forma a gente fazer uma correlação, entender a morte nos mangás. E eu só parei pra pensar nisso porque tem aqueles funerais japoneses que são um pouco diferentes, né? Mas acho que na essência eu nunca senti isso em nenhum mangá. Parece que eles dão tão valor, tão impacto pra morte quanto a gente aqui, né? Sim, é só um pouco diferente nos ritos, né? Mas não é uma diferença estilo México que a galera comemora quando a pessoa morre, né? Que faz uma festa alegre. Na verdade, eu fiz até algumas pesquisas, parece que o Japão é até mais... Eles têm mais medo de falar da morte do que tipo, a gente aqui, por exemplo. É aquela coisa de falar baixo, eles têm um respeito com o período de luto muito maior que o nosso, né? Eles têm, tipo, acho que é uma semana, sei lá, que fica de luto, todo mundo de preto na família. Mas eles também têm aqueles ritos meio chatos, né? Tipo, a pessoa tem que ficar parada recebendo todos os convidados do funeral. Putz, né? No judaísmo também tem isso, a pessoa fica parada e fica recebendo o parabéns de todo mundo. Parabéns não, né? Os pêsames. Parabéns. Que coisa chata, né? Tipo, meus pêsames, né? Vê dificuldade, né, em lidar com aquilo às vezes, né? Exato, é porque a morte é uma coisa que afeta muito você, pessoalmente, né? Quando alguém morre. Mesmo que você não se importasse tanto com a pessoa, clima de um ambiente onde rolou uma morte, sabe? Tipo, um velório. Porra, o clima no velório é foda, né, cara? Um clima de um cemitério mesmo. Você sente que é uma coisa, assim, que te deixa meio... mais pesaroso, né? Mais taciturno. Essa é boa, hein? Então, é meio chato, né? Essa coisa de você ficar recebendo pessoa. Fazer o quê? Mas enfim, faz parte do costume. Mas uma coisa que... Um papel importante um outro papel importante da morte no enredo, né? Como forma de ferramenta de roteiro, né? Como uma ferramenta de roteiro, é que a morte, elas deveria servir, pelo menos, para nos dar um choque de realidade, né? Porque as pessoas morrem. As pessoas morrem a qualquer momento, sabe? E às vezes dentro de uma história, as pessoas acabam esquecendo, né? Que tá tudo ali muito bonito, tudo muito bacana, e esquece que as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, acontecem acidentes, sabe? É difícil você ter em algum mangá, por exemplo, um acidente, sabe? Tipo, um cara que morreu de acidente besta, sabe? Tipo... de carro, atravessando na rua, né? Foi atropelado. Ninguém tem morte sem graça, né? Sempre é uma coisa mais complexa, né, cara? E é uma coisa que eu sinto falta. Tem algumas poucas histórias que tem isso, mas é uma coisa que eu sinto falta, porque é uma morte que faz parte da vida, né? Tipo, nenhum guerreiro morre de gripe.
Nenhum guerreiro morre de doença. Todo mundo tem últimas palavras antes da morte, né? Exatamente. Mano, ninguém tem últimas palavras antes da morte na vida real. Quando a morte vem e morre, sabe? Tipo, um grande problema da retratação da morte nos mangás é toda essa glorificação no processo da morte, sabe? O Japão, por ele ter essa coisa de honra, da honra, né? Uma coisa que eles têm mais do que a gente, né? Eles têm essa preocupação com a honra. E a morte muitas vezes é a redenção, a morte é o sacrifício heróico, sabe? Existe a morte honrada, né? Eles veem muito isso, mas é difícil isso acontecer de verdade, sabe? Na vida real, né? Na vida real. Ainda mais hoje em dia, né? E aí, principalmente pensando em séries shonen, sabe? Tipo, Battle Shonen. Cara, toda a morte de Battle Shonen é uma morte heróica. Toda. Ninguém morreu. Naruto teve um cara que morreu de doença, mas morreu no meio de uma luta. É verdade, né? Tudo bem, é verdade. Não, mas a maioria morre tudo feliz, né? Tudo feliz, redenção e tudo mais. Ninguém, tipo, morre, tropecei e caí dentro da minha própria espada, sabe? Não tem isso, sem querer. Não tem um tiro acidental. Não tem o fogo inimigo numa guerra. Guerra é uma coisa foda. Porque guerra, o que a gente pensa quando a gente ouve a palavra guerra? Morte. Que é uma matança filha da puta, dos dois lados. E muitos Battle Shonens utilizam-se de guerras nos seus enredos. Hoje em dia, né, ainda mais parece que tem essa modinha de guerra nos Battle Shonens, né? A gente já tá passando em dois mangás que a gente comenta com frequência. Naruto e Toriko estão passando por guerrinha. E One Piece já teve também. Já teve também, Bleach vai ter uma outra agora também. E ninguém morre nessas guerras, né? Ninguém morre! É foda isso. E tipo, quando morre só de um lado. Sabe? Não existe, tipo, mortes dos dois lados. Morre cara de um lado só, sabe? Tipo, Bleach, os caras vão atacar. Tem os espadas lá que são os fodões. Tipo, são 10 caras que são fodões. Aí leva 10 caras fodões do outro time e todo mundo do time bom ganha. Sabe? Naruto é o que eu mais vi fazer um esforcinho assim, mas mesmo assim só os insignificantes morreram, né? Ninguém tem tipo uns 11 personagens mais principais do que aqueles que morreram. Nenhum morreu. Nenhum morreu, exatamente, cara. É que tá. A gente tem que esperar mortes nessas guerras, sabe? E é ruim. A falta de morte, nesse caso, que exige uma morte, é uma falha. Tira o crédito do mangá. Tira o crédito. Por isso que as pessoas reclamam tanto do Oda, do autor de One Piece, porque em One Piece ninguém morre. Ninguém morre. É muito triste, né? Às vezes um personagem que ele dá a certeza de que morreu volta da morte, né? Sem necessidade. Aí tira o peso da morte. A morte tem um peso que deveria ser respeitado nas histórias, sabe? Ele tentou recuperar o peso da morte nessa morte que a gente citou na guerra One Piece. Mas logo depois jogou no lixo. Agora a gente tá num arco que voltou um cara que, entre aspas, tinha morrido. Pra quê? Porque eu pensei nisso. Na vida real, tipo, a morte, tipo, independentemente do que você acredita, é o encerramento da existência de uma pessoa durante a sua vida, né? Se você acredita que vai ter alguma coisa depois dessa vida, aí cabe a cada pessoa. Mas durante essa vida, a morte é o encerramento da existência daquela pessoa. Aí eu penso que, tipo, no mangá, a morte significa, tipo, exatamente a mesma coisa. Encerramento de um personagem durante a existência do mangá, sabe? É um impacto tão forte quanto, às vezes, não sei. Não quero falar, não quero ser tão exagerado, mas você nunca mais vai ver aquele personagem que você gosta tanto, né? É assim, né? O mangá, assim como qualquer mídia de artes, tem o poder, né, de trazer de volta personagens lidando com flashback, ou com uma forma de um flashback, ou mesmo na forma de um espírito que vem dar um recadinho. Então, mas mesmo flashback é aceitável, porque é como se você estivesse tendo uma memória daquele personagem, mas você nunca vai saber como ele vai reagir à situação que tá acontecendo agora. Agora, espírito que aparece já tira a credibilidade pra mim. Aí que tá. O espírito que aparece e ressuscitação, principalmente. Nossa, ressuscitação é a arma mais perigosa que um autor pode introduzir num mundo de um mangá. Na hora que ele permite a ressuscitação, ele mata o impacto da morte. Ele acaba. Eu pensei nisso também, mas tem eu acho que Dorohedoro
é um exemplo de quem usa a ressuscitação muito bom, porque no mangá tem um personagem que tem o poder de ressuscitar as pessoas. E é usado com uma certa frequência até. Mas tinha um momento que o autor queria matar de verdade um personagem e você via tipo, o trabalho do autor de provar pra você que não tinha mais como ressuscitar aquele personagem, sabe? E de fato o personagem nunca vai ser e nunca foi ressuscitado. Então eu acho que dá pra você usar a ressuscitação, mas tipo, você tem que ter o trabalho de provar que o personagem morreu de verdade. Acho que qualquer mangá, na verdade, qualquer obra tem que se dar o trabalho de que o personagem morreu de verdade. Porque esse negócio de que, não morreu de verdade não, é usado muito mesmo, né? Então o autor tem que se dar o trabalho de provar. Eu acho que tem isso, viu? Morreu, mas não morreu, né? Aquela coisa de... Morreu nas sombras. Morreu nas sombras. Isso é muito complicado, porque a gente tem esse histórico de tantos mangás que fazem isso, de morreu nas sombras, mas não morreu. Sabe, que a gente tá vacinado com qualquer morte agora. E é disso que os autores deveriam utilizar-se, né? Desse nosso... estar acostumado a pessoa voltar e matar mesmo. Sabe? Tipo... Tira dúvida, vai lá e mata, sabe? Tipo, a autora de Kekaishi, por exemplo, ela mata um personagem e quando eu tava lendo e matou esse personagem, eu falei assim, não, ok, né? Battle Shonen, daqui a pouco ele volta aí com poder fodão. Não, morreu, causou impacto em todo mundo, mudou toda a dinâmica da história, mudou todos os objetivos dos personagens, sabe? Esse impacto é uma coisa que falta, né, nos autores hoje em dia. Falta essa ousadia de matar um personagem, né? Eu concordo plenamente. Principalmente em Battle Shonen, que você comentou, que às vezes a pessoa toma um rasgo que vai o corpo inteiro. E eu não tô nem falando de One Piece, um monte de mangás. One Piece é até bem feito isso, mas o corte de espada que rasga o corpo inteiro, a pessoa no dia seguinte sai por aí andando, sabe? Não é nem de violência, porque quando acontece isso, você acha que o personagem morreu. Se tá no começo do mangá, pelo menos, sabe? E quando a pessoa continua normal, perde mesmo o impacto. Perde muito. Então, por isso que eu acho que a ressuscitação, eu tô só fazendo um disclaimer, né, que eu acho que é válido. A ressuscitação pode ser usada como uma ferramenta válida. Pode ser, mas precisa ser trabalhada, precisa ser justificada. Não é gratuito. Não pode simplesmente ser uma coisa que reverte acontecimentos. Sabe, tipo Dragon Ball. O sabe, Naruto. Shaman King, Naruto. Isso falha, sabe? Tipo, tem um papel no enredo, mas isso falha. É verdade, se um dia você ler Dorohedoro, você vai lembrar disso que eu falei, porque tem regrinhas pra ressuscitação, é um negócio bem feitinho. Eu acho que Dorohedoro é um exemplo muito bom de ressuscitação bem feita. Mais rapidinho, eu acho que a gente pode citar um pouco, talvez algumas obras que saindo dessa categoria de morte como ferramenta, talvez falar um pouquinho da categoria de morte como... mangá como um estudo da morte, sabe? Um estudo do processo da morte, um estudo da reação das pessoas perante a morte, né? Porque acaba sendo uma categoria separada, né? Diferente. Passa a ser o foco a morte, sabe? Como ferramenta e como mensagem, né? Não só como mensagem, mas às vezes como o próprio plot não é uma ferramenta do plot. O próprio plot é a morte. Como, por exemplo, é um pequeno spoiler, mas a gente já falou... a gente já falou de um mangá que é o tema central dele é a morte. Procurem aí. Quem conhece já viu que morre um monte de gente ao longo da história inteira. Já peguei aqui. Ou, por exemplo, um mangá que eu li faz muito tempo que a gente falou que precisaria reler, Sky High. Sky High é um mangá que trata sobre morte, né? A temática da morte. E é um estudo bacana. Aí que tá. A morte é um por ser uma coisa que é tão temida por todo mundo, que é uma coisa tão misteriosa, né? Porque a gente não sabe o que vem depois da morte. Sim. É um ramo tão rico pra ser explorado, né? Que é isso, cara. A morte pode ser usada como uma... Você tem algum mangá que você consegue lembrar que o tema é a morte? A temática é a morte. Não... Pode ser que eu esteja apelando aqui, mas acho que num certo aspecto Death Note. Com certeza. Porque ele lida com isso, principalmente porque o mangá tem essa dualidade de você concordar com o Light ou não, né? Eu acho que você concordar com ele ou não diz muito sobre o que você acha sobre, tipo, a morte, se é justo matar as pessoas, e além dessa questão de a vida após a morte, que o mangá trata um pouco também, né? Ele tem uma temática bem centralizada na morte, eu acho. Sabe um tipo de história que é sobre morte, sempre é sobre morte, só que de uma forma reversa?
Qualquer mangá que tenha um personagem imortal. Com certeza. Como, por exemplo, a Emanon. Ela é também sobre morte. Com certeza, cara. Com certeza. O pesar de não ter a morte, né? De nunca poder morrer, né? O mangá não é sobre imortalidade, é sobre nunca poder morrer, né? Exatamente. De sempre levar adiante suas memórias e tudo mais. É bacana. Assim como se o autor quisesse, mas ele não faz, né? O caso do Yokohama Kaidashi Kiko, que ela é uma personagem que ela é imortal, né? Ela vê o tempo passando. É que o autor não chega ao ponto de matar ninguém, né? Porque ele quer fazer uma história bem leve, mas ele poderia muito bem usar isso como uma forma de estudo sobre a morte, né? Ela vê o garotinho morrendo, por exemplo, né? Imagina, que horror. Porque isso vai acontecer, inevitável, né? São muitas histórias, são muitas opções. Você tem alguma coisa pra concluir sobre a morte? Mais algum ponto que você quer abordar? Eu anotei isso aqui, eu acho que é interessante comentar. Eu pesquisei que a qualidade de morte no Japão, existe esse estudo de qualidade de morte, né? Qualidade de morte. Envolve um monte de coisas, desde, tipo, custo de funeral, até, tipo, gestão de analgésicos para pessoas que estão no hospital, eutanásia, um monte de coisa. O Japão, que hoje em dia a terceira maior economia do mundo, tá em 23º, numa lista de 40, porque... houve até um certo estudo sobre isso, porque parece que os japoneses são muito retraídos pra falar sobre a morte. Tipo, um funeral lá custa em média, transformando os valores, R$6.000. Aqui no Brasil um funeral médio custa 2.000. Porque eles são muito retraídos pra falar sobre esse assunto. Ainda mais ninguém sobre quer trabalhar dinheiro. Com isso. Exatamente. Hoje em dia acho que mudou um pouco, mas praticamente a maioria da gestão de mortes e tal são feitos pelos santuários budistas lá. Bacana. Essa é uma informação. É uma informação válida, uma informação que ajuda um pouco a ver a visão deles. Realmente, a visão do japonês, ele tem uma visão muito menos... Eles são muito sem jeito de falar sobre isso, muito tímidos mesmo, eu acho. E ao mesmo tempo eles são muito pesarosos, né? Então, não sei, acho que eles acabam se assemelhando bastante com a gente. É o que você comentou, acho que é um aspecto bem mundial sobre isso. Mesmo acho que no México, eles têm a comemoração da morte, mas quando uma pessoa morre, não é uma festança sobre isso, sabe? É tratado com pesar também. Eu não sei, eu nunca pesquisei sobre a cultura mexicana, mas eu acredito que seja dessa forma. Bom, de qualquer forma, eu acho que o que a gente pode tirar da conversa é que morte pode ser plot, né, que a gente citou alguns casos, mas principalmente porque a maioria das histórias não é sobre morte, principalmente uma ferramenta de roteiro, e tem que saber usar, cara, tem que saber usar, tem que saber dar peso, tem que saber aplicar a morte, né, como o autor de One Piece não fez. Aplicar e manejar todas as suas estruturas e galhos, né? A morte tem vários aspectos e dá pra trabalhar vários deles, né? A mortalidade, ressuscitação, tudo isso é possível, né? Mas tudo tem que ser justificado e você falou aí, bem trabalhado. E tem que ser muito bem trabalhado, principalmente com os impactos que tudo isso causa nos personagens. Porque, usando um exemplo rápido aqui de Breaking Bad, que eu vi uma entrevista do autor, não é nem sobre morte especificamente, mas... Quando o cara planejava alguma coisa, falava assim, vai acontecer isso. Como que os personagens vão reagir a esse acontecimento? E aí ele trabalhava todos os personagens em cima do acontecimento, porque afeta todo mundo. Assim como uma morte, um autor, ele deveria ter esse cuidado, sabe? Tipo, porra, esse personagem morreu. Como isso afeta o mundo, sabe? E se ele afeta pouco, e se ele não tem relevância, por que a gente, leitor, tem que ver essa morte? Né? Pode morrer na sombra, justamente, né? Esse é um caso de morrer na sombra. Esse é um caso que não precisa nem abordar a morte da pessoa, sabe? Tipo, sai da história, tipo, a gente não precisa saber se o cara que tava construindo a ponte em Naruto, que os atacou, morreu, sabe? Beleza. Use a morte com sabedoria, judeu. Usarei. Vamos lá. E-mails, estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio 65, que nós fizemos um mangá enquadrado duplo com a Lobo Paranoico,
do Filho de Deus e Jornada para o Fim do Mundo, os 2 mangás dos irmãos Nishioka. Isso. Que são bem alternativos e, como esperado, né, pouca gente leu pra comentar. Né? Mangá Enquadrado já tem essa fama de não ter muitos e-mails na semana seguinte, e essa vez então... Se bem que até teve mais do que eu esperava. Eu juro que eu pensava que não ia ter ninguém. Eu tava com medo de ver, tipo, só comentário de alguma outra coisa que não era do programa e zerado tudo. Mas até que teve. Enfim, qual que é o nosso e-mail, Judeu? O nosso e-mail é o mangaquadrado@gmail.com. O que eu não posso fazer com esse e-mail estranho? Você não pode fazer, você não pode mandar pornografia infantil, que é crime e a gente seria preso. Você não seria preso, não. Eu só mandaria o seu e-mail pra polícia e eles resolveriam com você. É verdade, né? A gente podia falar que não tínhamos culpa, porque de fato não tínhamos. Você também não pode mandar spam, nem mandar mensagens de que Deus nos salvará, porque alguém fez isso e a gente recebe toda semana falando que Jesus está te esperando. Não sei quem foi, mas quem foi, maldito você. Com certeza. Mas o que a pessoa pode fazer é mandar um e-mail com seus comentários sobre o último programa, comentários sobre os últimos programas, se ele estiver atrasado, não tem problema, a gente sempre lê. Mandar Slowpoke Report, que é a sua notificação de que você leu um mangá que a gente recomendou. Mandar suas recomendações ou recomendação em áudio. Faz tempo que tem gente que não manda recomendação em áudio, desde a última ninguém mais mandou. O pessoal se acomodou agora, né? Tá tendo a cada 3, 4 programas, o pessoal acha que surge na mágica essas recomendações. Não é. A gente até tem uns guardados, mas mandem, continuem mandando que nunca é demais. Então, bora lá, estranho. Nós primeiro com a sessão Slowpoke Report, que é a sessão de comentários de programas atrasados e mangás que a gente recomendou e as pessoas leram. Começando aqui com o Giovanni.link. Ele tá lendo Koko no Hito e Pum Pum. E sobre o Pum Pum, ele comenta que é um mangá que ele gosta de como é possível interpretar o Pum Pum sem fala, sem expressão, sem nada, só com uma tremidinha do traço. Você consegue ver, sentir a expressão do Pum Pum. Eu gosto muito disso também. Sim, é bacana. É um truque, ao mesmo tempo que é uma limitação que o autor se colocou de desenhar um personagem dessa forma, ele tem uma infinidade de truques que ele pode utilizar, né? Certo que ele utiliza limitação bem. traz criatividade, né? Exatamente. O Lemos terminou de ler Green Blood, olha, a primeira recomendação do Mangá ao Quadrado. E terminou de ler, que recentemente os scans terminaram. Ele disse que viu muita gente criticando o roteiro. Eu não vi muita gente, eu vi algumas. Mangá update, eu acho né? Porque sempre tem. Sempre. Mas eu acho besteira porque o roteiro nunca foi complexo, o roteiro sempre foi simples e como qualquer faroeste, não tem muita complicação, né? E eu gostei do final. A história como um todo foi satisfatória. Foram 5 volumes que deveriam sair no Brasil. Igor Cortelete de Melo. Esse é da Moca, hein? Igor Cortelete Melo. Manda e-mail sobre o que é mangá. E recomenda Punk Rock Jesus por Sean Murphy e Underwater Welder de Jeff Lemire. Já ouviu falar desses alguns desses? São 2 quadrinhos, eu nunca ouvido falar. Esse segundo chamou atenção, que ele comentou que é uma história sobre um mergulhador que trabalha numa plataforma de petróleo e que a partir daí conta a história. Então fiquei curioso, talvez eu vá atrás para ler. Diz que ele é quadrinhos no iPad, ele usa o aplicativo Cloud Readers, ok? E ficou impressionado com a recomendação de Kyo no Asuka Show e concorda que o mangá é uma crítica sim. E falando nisso, ele espera o podcast 69 sobre hentai, sim. Qual é? Todo mundo tá esperando, né? Menos a gente, eu não tô esperando. Mas se sair, vai ser por pura pressão. Mas aí, Kyo no Asuka Show, quem lê gosta. É muito interessante, viu? Estão quase me convencendo a ler isso, né? E você viu que ninguém mandou Slowpoke Report da outra recomendação, como eu previ. Não, mas foi uma recomendação meio vazia. De Kyo teve até agora 2 pessoas e do outro ninguém. Então, acho que ninguém se impressionou com nenhum dos dois, não. O Renato Romano Augusto, ele mandou um e-mail sobre carisma atrasado. Um comentário rápido que ele fez no e-mail sobre o caminho que algum personagem faz sobre ganhar relevância no enredo por ter carisma, né? O autor modificar um pouco, dar mais atenção pra ele. Ele cita o caso do LoL em One Piece, que ele só acaba ficando tão envolvido com a trama principal
por ele ter chamado a atenção logo de cara quando ele foi apresentado, né? Porque todos os outros supernovas, onde estão os supernovas, né? Principalmente agora, né? Agora ele com certeza só apareceu tanto assim porque o pessoal gostou dele. Com certeza. E pra terminar o Slowpoke Report, o Leonardo Fuita alcançou os atuais de One Piece. Meus pêsames. Agora você vai ter que acompanhar semanalmente. A vida é essa. Leu Vitamin e achou bom. Legal. Já começou também a ler o Hoshino Samidare. Ele já tem baixado, na verdade, vai começar a ler. E nos recomenda Juichi Bun Noichi, que é aquele 1/11, 11avos, né, que a gente já comentou, que é um mangá de futebol. E diz que é um mangá que foca mais nos personagens e recomenda Kill la Kill, que é um anime que eu recomendaria pra você também, estranho. Kill la Kill, viu? Nossa, sabe que eu tenho uma preguiça de começar? Porque eu sei que o seu principal problema com os animes é que parece que não acontece muita coisa, né? Eles não justificam a pouca quantidade de frames pra ser uma história muito rápida, mano, mas Kill la Kill é uma história focada, muito empolgante e que tem umas críticas bem interessantes. É um anime bem diferentão. Se eu fosse você, eu veria. Eu vi gente falando que é o melhor da temporada, eu vi gente falando, calma aí, galera, não é assim. Então eu tô com mixed feelings. É o melhor da temporada, porque não tem nada de bom na temporada de animes faz muito tempo, então... Olha, falaram que essa temporada tava boa, eu até acredito, viu? Eu até acredito, mas obviamente eu não vou comprovar. Mas Kill la Kill eu recomendo, viu? Eu não sou muito de ver animes, mas esse tá muito bom, tô gostando, sim. Bacana. Seguindo já então para os comentários do episódio, de fato, né? Se alguém não leu, pode talvez até querer pular a leitura de e-mails, mas se você não pular, você não vai entender nada também. Tanto faz. Começando pela Jéssica Yukiname, nunca mais me confundirei. Ela comenta, olha, tá no meu time, que gostou mais de Filho de Deus. Aê, Jéssica, é nóis. Okay. Viagem para o Fim do Mundo a fez lembrar de um jogo chamado Off. Você conhece esse jogo? Não, mas eu dei uma pesquisada rápida. É parecido com um jogo que a Lobo recomendou, né? Com o mangá do jogo lá. É feito naquele RPG Maker, aparentemente. Não me interessou tanto, vou falar a verdade, mas quem sabe. Tá um visual meio estranho, eu tô pesquisando aqui. Não sei se me pegou. Mas às vezes é mais interessante do que parece, não sei falar. Pode ser a versão jogo desses mangás que a gente leu, né? Quem sabe? Ok, não sei. Partindo, o Riordan acredita que tenha gostado mais de Filho de Deus também. Ele comenta que ele gostou muito do sentimento de cumplicidade com o protagonista. Tipo, eu também senti, você acompanha o protagonista desde o começo, né? Você acaba meio que quase entendendo ele, ou pelo menos justificando as atitudes dele um pouco. Não justifica não, né? A gente acaba acompanhando, né? Porque não faz o menor sentido porque ele fez isso. Porque ele é pirado, né? Porque ele é um sociopata, um cara meio malucão mesmo. Você vê isso desde o começo. Ele tanto que ele comenta aqui, ele achou o personagem principal muito carismático e curioso. Ele não usou exatamente a palavra curioso, mas basicamente isso. Carismático é uma palavra forte, viu? Mas... ele é carismático pro mundo da história porque ele atrai as pessoas, no sentido original da palavra. Nesse sentido, realmente. E por último, ele interpretou a cena do navio pirata como uma metáfora a todos os seres serem escravos da sociedade, a todos nós sermos escravos da sociedade. Realmente, né? Porque... tanto que você comentou que tinha aquele negócio dos subordinados deles ficarem com poder de forma muito fácil, né? E todo o restante da população era tudo escravo, né? Tipo, só seguindo as leis daquele pessoal mais altão. Então realmente talvez tenha uma certa crítica de estrutura social, não sei. Sim, isso encaixa na nossa análise de que é uma reclamação sobre o cotidiano, sobre a vida atual, esse tipo de coisa. Muitas análises podem ser feitas desse mangá. Sim, com certeza. Lemos fez o comentário que ele concorda sobre a temática principal ser a liberdade, no caso da Jornada para o Fim do Mundo. Sendo que em todas as situações da jornada, o personagem principal é confrontado e reage de diversas formas à temática. Que é um enxerto do comentário dele.
Um caminho se abriu para o deserto que é tão livre de caminhos e tão fechado que novamente ele se perde. Ele é o personagem principal, né? Personagem principal. Aí entra o papel do judeu. Não, né? O do mangá. Aí entra o papel do judeu em colocar a corda nele e guiar o protagonista. Ele sabe que não. E o protagonista ele não sabe. Ele sabe que não tem pra onde ir no deserto. E sequer tenta se libertar até que ele é solto, né? Finalmente. Eu puxei esse enxerto porque eu achei interessante. Pelo menos alguém teve alguma interpretação dessa parte do deserto que a gente achou meio confusa, né? Sim, de fato. Faz sentido, né? Que ele tinha tantas opções que ele não sabia o que fazer e se perdeu. Sem, tipo, as maravilhas que a sociedade nos constrói, não adianta nada essa liberdade, né? Você só tem que sobreviver ali. Sim, com certeza. Por fim, o Tarka diz que o personagem principal de O Filho de Deus o fez lembrar de Napoleão em algumas cenas, principalmente naquela em que tem ele faz os garotos brincarem de índios e cowboys, né? É porque no Jornada pro Fim do Mundo também tem uma cena que ele tá com uma roupinha de Napoleão? De Napoleãozinho quando ele é pirata. Não é bem Napoleão, né? Mas é uma roupinha ali meio renascentista. É, uma roupa de pirata pra mim só. Ok. Mas não, o Filho de Deus ele parece bem Napoleão mesmo, não sei. E também comenta sobre a cena do canibalismo, né? Que tem aquela criança que eles pegam, que não tem nada nem ninguém. Ele comenta ser uma possível representação da Santa Ceia, tanto que ele depois dá... Essa acho que é bem claro, ele dá a carne e fala que é a carne dele, dá o sangue e fala que é o sangue dele. Exatamente, com certeza foi uma representação disso. Como a gente falou, né? Era um pouco mais óbvio o lado do Filho de Deus, né? Era um pouco mais fácil de fazer uma associação de A Jornada para o Fim do Mundo, que era mais doideira. Bem doideira mesmo. Caio, por fim, vou pegar um comentário grande aqui do Kaihu, vulgo Horus. E eu gosto como o vulgo é com letra maiúscula. Acho que não é nem a primeira vez que a gente comenta isso, mas eu reparo também toda vez. Não, que o vulgo faz parte do nome eu já tinha percebido. Agora que ele é escrito com letra maiúscula é demais. Tudo bem. Sobre God's Child, né, o Filho de Deus. Me parece que o mangá retrata o personagem como o inverso de Jesus Cristo. O que me faz pensar isso? O personagem nasce analogamente como Jesus morreu, crucificado em forma de cruz, de fato, e morre como Jesus nasceu. Em um celeiro com animais, olha só, faz sentido. Faz muito sentido, na verdade. Eu não tinha reparado nisso também, não. Eu tinha reparado que ele nasceu crucificado, entre aspas, mas não tinha associado com a morte. Faz sentido. Não só isso, mas a página 86, não vou achar a parte aqui agora. Marca isso de forma decisiva com o pensamento do personagem. Em ipsis literis, but for some reason, I also felt as if I were encased in a bubble of vague nihilism. Segue o pensamento do Caio. O nihilismo é a completa ausência do sentido existencial moral. É a morte de todo e qualquer sentido. Em termos nietzschianos, é o destronar de Deus de seu trono da sociedade moderna e a não reposição do sentido que Deus nos dá. Em suma, Deus está morto. Ou seja, ninguém mais crê verdadeiramente nele. Mas ainda assim, damos valor às coisas que não fazem sentido sem ele. A moral e a verdade, por exemplo. Eu não acho que a moral não faz sentido sem ele, mas ok. Por que devemos dar valor à razão se Deus não existe? Uma das indagações de Nietzsche. Então, esse negócio é até uma discussão old, né? Se é possível ser moral, não acreditando na existência de Deus, eu acho que sim. Acho que já foi mais do que discutido isso em internet afora. Não vou nem entrar nesse sentido, mas faz sentido o raciocínio dele, né? Sim. A gente dá valor, mas é algo que existencialmente não faz sentido sem Deus, de fato, mas a importância é a gente dar valor a esses sentidos, né? Mesmo que a origem deles, não a origem... Não vou entrar nisso agora também. Vou tratar isso. Para finalizar, ele diz: horas, se Jesus é de fato Filho de Deus e propriamente Deus feito como homem, o inverso dele, no caso o protagonista, só pode estar em um niilismo completo, ou seja, completamente ausente de Deus. Eu gostei bastante dessa teoria do Kaihu de ele ser o oposto literal de Deus. Eu acho que o oposto literal do Filho de Deus, né? Desculpa. Não, o oposto literal de Deus é porque
A religião diz que o Filho de Deus, na verdade, é Deus, é encarnado, é uma... Sim. Depende da interpretação. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é, enfim. Mas é uma teoria... Sendo ou não sendo, é o oposto. É uma teoria interessante, de qualquer jeito. E aí? E aí a gente... foi rápida a leitura por causa disso, mas vamos lá para o episódio número 66, 66 ou 67? Não, 66. 66 é o filho do demônio? O que é? 66? Não. Olha, em Star Wars, a Ordem 66 é a ordem de preparar a tropa dos clones para matar os Jedi. Ok, tá. Pode ser, isso aí é de qual filme? Eu não lembro. Acho que provavelmente do que mandou matar, que foi no terceiro. Esse filme é meio chato, então não vamos ver ele. Não, obrigado. 66 é o número de hot dogs comidos pelo campeão mundial Joey Chestnut em 15 minutos. Nossa, não, que nojo. Cara, 66... Mano, como é que isso fisicamente cabe dentro do estômago de uma pessoa? Curte hot dog? Cara, eu não gosto de batata, não sei se eu já falei disso. Eu não como batata. Sério? Nenhum jeito. Batata frita, batata palha, batata purê de batata. Não sabia. Nada. Então não rola cachorro quente com purê de batata. Exato, e aí você vai em qualquer lugar e você fala, mas vai um cachorro quente? A mulher coloca purê de batata junto. Então, eu não gosto muito de ir porque eu tenho que ir e falar, purê, tira a batata palha. Entendi. Eu também não gosto de ir em lugares e pedir pra tirar coisas. Mas tem gente que vai estranhar esse número aí, porque eu sei que purê de batata no hot dog é coisa regional aqui de São Paulo e outros lugares do país. Na maioria do país, você acredita? Não se coloca purê de batata no cachorro quente. Que ótimo, eu vou pedir hot dogs em outros estados. Melhor, então. É uma boa ideia. Você sabia que no Chile, se você pedir é no Chile? Não tem certeza se é no Chile, mas acho que é no Chile ou no México. Se você chegar lá e falar assim, eu quero um hot dog, vai vir pão, salsicha e abacate. É obrigatório? Abacate? É tipo purê de batata em São Paulo, sabe? Hot dog tem que ter o purê de batata, lá tem que ter o abacate. Ok, né? You'll be in the air. In some hours you'll be over the sea, lost in the other passengers on the plane. But if you just moved your arms, then you could tell that you are in the air. You'd feel the yawning gulf grow wider. Judeu Ateu, recomendação é minha, do Estranho. Fazia tempo que eu não fazia uma recomendação, né? Esse ciclo novo aí de recomendações tá matando a gente. Tá complicado. Eu até tinha uma outra obra que eu queria recomendar, mas vai calhar. Eu resolvi dar uma adiantada na lista para trazer essa recomendação, porque eu achava que combinava com um tema. Na verdade, combina com um tema. Acho que é legal quando a recomendação acaba casando com o tema. O mangá, eu acho que pouca gente conhece. Talvez eu seja o único que está ouvindo que conhece de fato, já deve ter lido, mas sempre surge alguém que conhece. O mangá em japonês chama Kei no Souretsu, ou a tradução é um funeral para Kei, né? Para K, funeral para K. Ele é um mangá que saiu numa revista totalmente desconhecida chamada Chorus, se eu não me engano deve ser, sei lá, shoujo, alguma coisa assim. Mas a história ela é muito... A forma como a autora retrata a história é bem interessante, bem alternativa. O mangá ele conta sobre um apartamento, né, um complexo de apartamentos, né, um prédio que tem vários apartamentos, que é cheio de pessoas excêntricas. Ok. E que quando começa a história, está todo mundo num funeral, que é o funeral do Kei, que o Kei morreu. E aí chega uma pessoa para morar no apartamento do Kei. E aí, conversando com as pessoas, eles dizem pra ele que nunca acharam o corpo do Kei, mas todo mundo sabe que ele morreu. E aí esse cara que chegou no prédio resolve investigar, ver o que aconteceu, né? O que aconteceu de fato com o Kei.
E aí surge-se várias conversas com todos os personagens, que são todos personagens bem excêntricos, bem bizarros. São só 2 volumes, mas é rapidinho de ler, porque a questão que eu falei que a autora faz diferente é justamente isso. Os quadros, eles são bem... Na verdade, sim, ela utiliza na arte dela basicamente preto e branco. Apenas preto e branco. Ela delineia o personagem e faz preto no branco só. Sabe, tipo, o rosto é só o delineado, não tem achura, não tem tons de cinza. Uma hora ou outra ela usa ali um vermelho ou uma retícula para fazer, sei lá, um casaco. Mas todo o resto, preto e branco, preto e branco. E aí isso dá um clima bem soturno na obra, né? Coisa bem fúnebre. E aí, somado a isso, eu tenho a impressão, hoje em dia, eu penso, né? Que a forma como ela disponibiliza os quadros na página é uma forma que me lembra bastante essas webtoons coreanas que a gente vê, sabe? Sim. Que não é um preenchimento total da página com quadros, que nem o mangá costuma fazer, sabe? Tipo, vários quadros enchendo a página. Não, às vezes tem um espaço em branco entre um quadro e outro, sabe? Tem um espaço vazio ali. Então acaba sendo uma leitura bem fluida, bem rápida, justamente por causa disso, né? Acaba tendo menos falas e mais imagens. A arte pode assustar, pode afastar um pouco as pessoas, porque é uma coisa um pouco diferente. Foi o que me fez começar a ler e parar, quando você me recomendou. Mas eu acho que acostumando-se com a arte, né? Pra quem leu Helter Skelter, não é nada, é isso, né? Ok. Acostumando-se com a forma como a autora monta os quadros e disponibiliza tudo, acho que dá pra aproveitar bem, é uma história interessante, é meio que um mistério que envolve essa morte do personagem. O mangá em si termina na metade do segundo volume, e aí a segunda metade do segundo volume é tipo uma pré-história que justifica algumas coisas do enredo principal, sabe? Tipo, é um spin-off dentro do próprio mangá. Ok. Mas eu acho que é bacana, né? São só, como eu falei, 2 volumes, é rapidinho de ler. Eu acho bem alternativo. Quem gosta dessa coisa que a gente tá até meio abandonado do passo além, quem gosta disso, tá uma hora, é uma boa pra voltar, pra fazer uma coisa mais experimental e depois poder falar pros outros, eu li esse mangá aqui que é bem experimental. Uhum. Acho que vai gostar, sim. Acho que é uma boa recomendação. Alguém vai ler, alguém vai falar se gostou ou não. Tá ok. Beleza. Vou tentar dar uma segunda chance pra esse mangá. Dá uma segunda chance, lê com calma. E é isso aí. Recomendação: Kei no Souretsu, ou Funeral para Kei. Na verdade é procissão, funeral para Kei, mas o funeral para Kei. Pra cá. Pra cá. Funeral pra cá. Pra cá. Vem pra cá, funeral. Funeral. Que merda. E até semana que vem, então, Judeu. Até semana que vem. Até a semana que vem, meus colegas de auditório. Shook my hair out in the light. I looked up and hurt my eyes on the painful, powerful sky. I looked down and felt motion under me. When I looked out across the freeway at the people flying by, I turned my head, I closed my eyes, I felt my size. I recalled my fire and my lack of dawn, my one-sided warmth. I just wanted more.